Notícia de última hora, o Paquetá vai ser inocentado no processo aí da investigação da questão das apostas dele, e o Flamengo tá indo com tudo pra cima pra viabilizar a contratação. A gente vai dar todos os detalhes. Posso adiantar que o Flamengo tem conversado diariamente com o staff do jogador. Além disso, tem atacante do futebol italiano sendo sondado pelo Flamengo, tem a informação de que o Zenit ofereceu o Wendel ao clube e tem também atualizações dos casos de Carrascal e de Ezequiel Barco com o Flamengo, além, é claro, da expectativa para o retorno aí do Flamengo para o jogo contra o São Paulo desse sábado. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta! E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá! Não esquece de dar essa moral pra ele, pô! Voltamos a qualquer momento com novas informações. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. O Flamengo faz hoje o último treinamento em preparação para a partida contra o São Paulo às 4h30 da tarde, no retorno aí do Brasileirão, nesse sábado amanhã. Flamengo que tem a ausência de Eric Pulgar, mas tem uma expectativa aí de um time forte mesmo assim, mesmo sem o volantão que a gente vive pedindo aqui, mas o Flamengo deve ir com um time bem forte contra o São Paulo, mas a prévia da escalação a gente vai trazer no vídeo de amanhã. Inclusive eu já adianto que amanhã vai ter um vídeo especial, que a gente vai dar pequena prévia aí do jogo do Flamengo e São Paulo, mas, além disso, eu tô preparando aí um vídeo falando só sobre esses calotes aí que o Flamengo tem brigado contra, tem tentado resolver. Fiz um dossiê aí com os detalhes dos status atuais de todos os casos, e aí vai ter um vídeo bem legal. Me deu bastante trabalho, mas eu consegui recolher aí, reunir bastante informação sobre todas as situações do Flamengo e a gente vai trazer no vídeo de amanhã. Então fica ligado que amanhã deve sair esse vídeo aí, provavelmente de manhã sai esse vídeo com todos os detalhes, muita gente querendo saber todas as situações aí com o Corinthians, com os times de Portugal, com o Almeria na situação lá do Lázaro, também tem, claro, a questão do Internacional de Porto Alegre com o Thiago Maia, então fica ligado que vai ser um vídeo sensacional. Mas antes de seguir, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então vamos lá, voltando a falar aqui, ainda sobre o Flamengo e São Paulo desse sábado, já foram vendidos aí cerca de 48 mil ingressos para o jogo, vai ter casa cheia, Maraca lotado na tarde desse sábado, então promessa aí de um jogaço e jogão com pressão da torcida do Flamengo. Mudando de assunto, o Flamengo enfrentou ontem o Botafogo Sub-20, com grande atuação tanto de Lohan, mas principalmente do Matheus Gonçalves, que fez 2 gols, sendo um deles um golaço. E aí teve uma declaração pós-jogo do Matheus Gonçalves, falando, primeiro, quando ele foi questionado sobre por que você acha ruim descer para jogar no Sub-20? Aí ele respondeu, muita gente acha que quando eu desço pro time Sub-20 fico chateado, mas na verdade é um pedido meu. Eu peço para estar jogando. E aí, no fim do jogo, foi questionado sobre a questão da possível transferência dele para outros times, e aí respondeu, todo jogador é assim, só fica feliz quando joga, vou procurar conversar com o Felipe, minha vontade é ficar. Eu jogo no Flamengo desde os 12 anos. Soltou aí o Matheus Gonçalves. Na minha opinião,
Matheus Gonçalves precisa ter mais oportunidades. Ah, mas ele precisa reforçar o físico dele, precisa ficar mais forte para conseguir melhorar aí esse combate, principalmente quando ele tem algum confronto físico dentro do jogo. Concordo. Mas se você pegar hoje, quando ele entra, as poucas vezes que ele entra, ele já rende mais do que Cebolinha e Michael. Ah, mas eles jogam pela esquerda. O Matheus Gonçalves, é claro, a posição original dele é pela direita, mas ele já fez em alguns momentos aí, inclusive a esquerda, e bem. Não seria a primeira opção, ele seria ali um cara para brigar pela posição ali com o Plata, com o Luiz Araújo, e também ele faz a meia ali. Eu não entendo por que ele não é mais utilizado ali como meia também, porque eu acho que ele, hoje, dentro das opções do elenco, é o cara que mais se adequaria para entrar ali no lugar do Arrascaeta quando o Arrascaeta não puder jogar. O que eu não acho é que ele deva sair. Tem gente aí já dizendo com propostas de Galo, propostas do Cruzeiro, do Grêmio. Tem outros times, toda hora pipoca aí gente querendo o Matheus Gonçalves e isso pode querer dizer alguma coisa. Será que só não serve para o Flamengo? Justamente o Flamengo que tem essa carência de meia, que tem pontas do lado esquerdo rendendo muito pouco. Na minha opinião, ele deve ter mais chances. Inclusive o Lohan, até que cheguem outras peças aí de reposição. E mesmo quando chegarem, acho que o Lohan também já está merecendo dar um passo a mais nesse processo aí de... Ele voltou para o Sub-20, para amadurecer mais como jogador. Ele já merece ter essa transição aí mais contínua. Ele já ter mais chances aí no time de cima. Mas vamos acompanhar. Isso, por enquanto, é a opção do Filipe Luiz. A gente só tem como dar a opinião por aqui e nada além. E aí teve uma notícia aí que o pessoal veio falar, saiu em muitos lugares, como um deboche do Hulk. Vamos ler aqui, depois eu dou minha opinião. E aí foi uma declaração do Hulk sobre o confronto, os confrontos, né, que o Galo vai ter contra o Flamengo, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E aí o Hulk falou, não sei se eles estão cansados ou não. Aqui, por exemplo, a gente está acostumado a fazer 9 jogos no mês. Eles fizeram talvez 5 jogos, nem isso, não sei. Não é bem por aí, não estão cansados. Se você olhar para o outro lado, vamos fazer uma observação mais real. Os caras que estão acostumados a jogar 9 jogos no mês fizeram 4 no Mundial. Cara, estão com as perninhas levinhas, disse antes de finalizar o Hulk. Acho que é muita forçação de barra dizer que isso é deboche, tá? Não acho deboche, acho normal a declaração. Ele tá tentando tirar o peso, porque é claro, se o Flamengo fez 4, 5 jogos, é menos do que o normal, mas é mais do que o Galo não jogou. Talvez isso possa ser até benéfico pro lado do Flamengo por conta aí de ritmo de jogo, mas é uma coisa que o pessoal tá levantando muito assim, polêmica onde não existe, tá? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Flamengo que enfrenta o Galo dia 31/7 pela Copa do Brasil, o jogo da ida, e depois em 6/8 na Arena MRV. E também nesse meio tempo aí tem o confronto entre Flamengo e Galo pelo Brasileirão. Falando em polêmica, teve essa declaração aí do Hulk, mas teve também uma que já reverberou mais, e essa sim eu discordo, e vamos ler aqui, que é uma declaração do Eric Faria. Se o técnico do Flamengo não fosse o Filipe Luiz, teria caído depois do Mundial. Eu diria que, conhecendo o Flamengo durante anos de cobertura, se o técnico não fosse o Filipe Luiz, teria caído depois do Mundial, como aconteceu no Botafogo. Acho que tudo que envolveu esse Mundial, a forma como perdeu para o Bayern, todas essas questões internas de Pedro, Arrascaeta, agora essa questão de contratações quase anunciadas e depois desfeitas, negócios assim que não tem muita explicação, acho que teria sobrado para o treinador, se não fosse o Filipe Luiz, o ídolo que é, e o trabalho que ele fez nos últimos meses. Ele disse, depois ele desdisse. Tudo que ele citou, tirando a questão do resultado com o Bayern, são preocupações do diretor de futebol, da diretoria de futebol. Então, ele finalizou a fala dele dizendo com o trabalho que ele fez nos últimos meses. Então, ele mesmo está justificando. O Filipe Luiz está fazendo um trabalho sensacional. É claro que ele tem decisões aí que a gente pode discutir. Essa questão dele firmar muito o pé na forma com que ele pensa em algumas coisas e se calheio sobre qualquer opinião,
de mudanças aí de jogadores, a questão aí de os empréstimos aí do Ryan Lucas, por exemplo, da pouca utilização do Matheus Gonçalves. Tem uma série de questões que a gente discute, mas isso não faz com que o trabalho dele deixe de ser ótimo. Então, achei bem fora de tom aí, querendo dar uma parecida na mídia, essa declaração aí do Eric Faria, que está sendo muito debatida aí pelos torcedores, e eu discordo aí de forma total. E aí, comenta aí, o que você acha sobre essa declaração e bota nos comentários pra gente desenvolver a nossa conversa. Como eu disse, amanhã, lembrando, sai esse vídeo especial sobre os calotes do Flamengo, como estão todas as negociações para o Flamengo receber, e eu adianto que é muita grana de vários times que o Flamengo tem a receber, inclusive pode fazer diferença nessa janela, e a gente vai trazer todos os detalhes nesse vídeo amanhã, além da prévia do jogo. Isso vai ter uma prévia das escalações, o que pode ser esperado do Flamengo e São Paulo também nesse vídeo de amanhã. E agora a notícia de que o Zenit ofereceu o Wendel ao Flamengo na época da negociação pelo Gerson. Eles tinham duas opções aí pro Flamengo. Olha, a gente pode pagar a multa, 25 milhões de euros, ou, se vocês aceitarem, a gente oferece, e aí na verdade foi uma tentativa antes, né? A gente oferece o Wendel mais 5 milhões de euros. Na época, foi até em algum momento notificado por nós aqui no canal, mas a notícia original foi do Pablo Rafael Hu, e agora foi confirmado um jornal russo, depois do Gerson já estar lá, que de fato houve essa tentativa antes do negócio ser sacramentado. Então, o Flamengo negou, disse que não, de forma nenhuma, gostaria do Wendel envolvido no negócio. Não é nem que não tenha interesse no jogador, até há interesse, mas não em pagar aí equivalente a 20 milhões de euros nele, já que seria uma diferença aí só de 5 milhões. E aí o Flamengo não, paga a multa, e se for para haver qualquer tipo de negócio posterior com o Wendel, nós vamos negociar separadamente. Acabou não andando o negócio, mas veio à tona de novo aí, e agora vindo da Rússia, essa possibilidade que aconteceu para o Flamengo na época. E aí chega a ter gente aí questionando, olha, se o Flamengo vai pagar quase 20 em outros jogadores, uma reposição ao Gerson já estaria pronta quando foi oferecido o Wendel. E aí, será que não valia a pena dar uma negociada, tentar pedir 10, 15 pelo Gerson? 15 eu acho demais, mas de repente 10 pelo Gerson mais o Wendel, e aí seria um negócio mais facilitado, um cara que já estaria aí no elenco do Flamengo, podendo treinar, e aí tá começando a gerar uma certa discussão aí, essa situação. Eu acho que não, tá? Acho que mesmo assim é muita grana pro Wendel. O Flamengo precisa mais de um cara mais incisivo pro ataque, um cara mais decisivo. Claro que o Gerson tem que ser reposto, mas acho que a contratação primordial é um cara mais ofensivo, e o Wendel ele faz mais o segundo volante para trás ali. Não acho que teria que ser prioridade para o Flamengo, não. E aí, saiu uma nota confirmando o que a gente já vem falando sobre essa reformulação do elenco do Flamengo, que está indo atrás de jogadores para o ataque, mas esse ataque vai ficar inchado. Então, dentro desse cenário, o Flamengo vai precisar negociar jogadores. Para viabilizar grandes investimentos em reforços, o Flamengo avalia que será necessário enxugar o elenco, especialmente no setor ofensivo, que atualmente conta com 5 pontas. Michael é o principal candidato a deixar o clube em caso de proposta. A gente sabe que existe uma proposta do Aldo Rail. Até o momento, o que é dito é que essa proposta está com os empresários do Michael e ainda não chegou ao Flamengo. Eu tenho dúvidas sobre isso, acredito que isso já seja do conhecimento do Flamengo. A questão é que não há ainda uma definição. Mas, por enquanto, tá nessas questões aí de bastidores. Qualquer novidade que a gente tenha mais firme assim sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. Everton Cebolinha também é considerado negociável diante do desempenho abaixo do esperado e do recorrente histórico de lesões, mas, pelo que a gente sabe até agora, não há propostas por Everton Cebolinha, por isso ele nem é tão citado aí como uma possível saída por conta da ausência de propostas. Mudando de novo de assunto aqui, saiu uma informação de que o Flamengo avaliou o atacante Brenner, da Udinese, ele que é formado nas categorias de base do São Paulo.
Agenciado pelo Juliano Bertolucci, que a gente sabe que tem uma entrada grande aí no Flamengo, o jogador entrou no radar da diretoria rubro-negra durante um processo de monitoramento de atacantes no mercado internacional. Brenner foi analisado internamente no mesmo período do Mickey Johnston, do West Bromwich, com quem o Flamengo chegou a ter um acerto encaminhado, mas acabou desistindo por conta da opinião pública. E aí o Brenner, ele acabou não sendo priorizado aí nesse cenário por conta de lesões. E aparentemente aí o valor que o Flamengo acabou tendo aí de informação inicial, quando fez a consulta, não agradou. A gente não tem informação sobre esses valores, só de que o Brenner, depois dessa análise inicial, acabou não sendo o escolhido para o Flamengo tentar. Mas o que foi o principal fator aí foi a questão das lesões e a pouca minutagem que ele vem tendo por lá na Udinese. Comenta aí se você conhece o jogador, se você gostaria de ver o Brenner no Flamengo e se ele seria uma opção melhor do que o Antony que a gente trouxe ontem, também o Mickey Johnston que quase veio, mas não veio. Dá sua opinião aí pra gente debater sobre mais essa opção de ponta aí que o Flamengo cogitou e acabou não seguindo na tentativa. Pressão de Ezequiel Barco para a saída do Spartak Moscou continua. Spartak nessa indício aí, o Flamengo, vamos explicar aqui, porque tem gente confundindo as coisas depois do vídeo de ontem. O Flamengo em maio conversou com o Spartak, disse que estava disposto a pagar 12 milhões de euros e recebeu aquele retorno do Spartak na época de que eles gostariam de algo em torno aí de 20 milhões de euros para aceitar a venda. Nessa semana o Flamengo voltou e disse que está disposto a subir um pouco a oferta para 14 milhões de euros. Não apresentou papel, timbrado, proposta oficial. Essa conversa chegou e o Flamengo disse que está disposto a subir a oferta para 14 milhões de euros. Após essa oferta de 14 milhões, ainda não houve resposta do Spartak, tá? E é por isso que eu digo que a proposta está na mesa, aguardando o retorno do time russo. A pressão do jogador para sair da Rússia aumenta, como a gente já trouxe, tem a questão da esposa dele que está pressionando para sair de lá, e o Flamengo aguarda essa resposta, que ainda não aconteceu. E aí a gente fica aqui acompanhando e ligado para qualquer novidade trazer aqui para vocês. Caso Carrascal, Flamengo permanece com a pendência de garantias bancárias. O Flamengo já está decidido que não paga à vista. Essa é a atualização de hoje, porque existia até uma chance do Flamengo resolver logo o negócio e trazer o Carrascal para cá, mas o Flamengo tem outras frentes que ele vai precisar atuar no mercado, então ele precisa de liquidez, ele precisa de dinheiro em caixa e por isso já está decidido a não fazer pagamento à vista pelo Carrascal e isso aí está implicando nesse travamento do negócio. O Flamengo está indo atrás de uma forma de chegar num consenso com os russos e trazer Carrascal o mais rápido possível para o Brasil, mas ainda existe essa pendência aí da garantia bancária exigida pelo clube russo. E agora vamos fechar o vídeo com um assunto que é muito uma notícia boa, por um lado, mas por outro poderia ser melhor, que é Paquetá vai ser inocentado. Saiu o presidente lá do Everton da Inglaterra, disse que as fontes dele garantem que o Paquetá já tem o resultado. Na verdade, o processo já está decidido para inocência do Paquetá e ele não sabe o porquê ainda não foi divulgado, mas que o Paquetá foi considerado inocente. Com isso, vou ler o trecho aqui da fala dele. Em entrevista ao site inglês Football Insider, Keith Winnes, o CEO do Everton, disse que o brasileiro de 27 anos será considerado inocente nas investigações que acontecem na Inglaterra desde o ano passado. Minhas fontes disseram que o caso já está encerrado e que Paquetá será inocentado. É muito surpreendente e misterioso. Todos os depoimentos foram colhidos e mesmo assim há esse adiamento repentino. Só posso imaginar que algo novo tenha surgido, difícil de entender. Fato é que ele garante que o processo está encerrado, então isso não muda mais o resultado do julgamento. Paquetá aguarda o anúncio do resultado do julgamento por parte da Associação de Futebol da Inglaterra, a FA.
que deve sair até o final do mês de agosto. O atleta foi indiciado pela instituição em maio de 2024, depois de uma investigação de 10 meses de duração. O inglês Graham Potter, técnico do West Ham, falou sobre o caso e como isso afetou ao Lucas Paquetá. Isso afetou, às vezes, o estresse e a pressão podem se manifestar de maneiras diferentes no geral. Ele chegou e se comportou muito bem, ele lidou com a situação muito bem, mas foi afetado pela situação, disse o treinador. Não é da minha conta falar sobre isso, mas quanto antes, melhor para todos em relação aí ao resultado do julgamento. E aí, vamos lá. O Flamengo tem um acordo com o West Ham pelo Paquetá, que eu já venho trazendo essa informação aí faz tempo. Mas, como todo mundo já ouviu de mim aqui no canal, esse acordo que o Flamengo tem pelo Paquetá seria caso ele fosse parcialmente banido ou suspenso do futebol, e aí entenda parcialmente como Inglaterra ou no máximo Europa. Se ele tivesse apto a jogar no Brasil e na América do Sul, o Flamengo já tinha um acordo para contratar o Lucas Paquetá, um valor aí entre 15 e 18 milhões de euros, pelo que chegou para mim, seria esse valor que o Flamengo pagaria para trazer o Paquetá. A probabilidade agora, com essas últimas atualizações, é grande do Paquetá ser inocentado, e aí isso muda a história toda, porque o mercado abre mundialmente para ele, isso já considerando que ele não queira ficar na Inglaterra. E aí o Flamengo teria que negociar novamente com o Paquetá. Qual é o lado bom disso? Em relação a Paquetá e staff do jogador, o Flamengo, na época que falou com o West Ham, já teve um princípio de acerto com o jogador. A nossa dúvida é se não vai haver uma mudança aí por parte do staff do jogador na pedida por conta do Paquetá estar livre para jogar em qualquer lugar do mundo. E aí pode ser que chegue coisa aí de mundo árabe, de outros centros do futebol que paguem mais e aí mude essa fala. O que tem a favor do Flamengo? O Flamengo já em fevereiro esteve com o empresário do Lucas Paquetá conversando, alinhando uma possível chegada do jogador caso ele fosse inocentado ou liberado para jogar no Brasil e América do Sul. Isso entre Flamengo e o staff do jogador. Agora, final de junho, segundo a CNN, trazendo essa informação, CNN Sports, informa que desde o fim de junho, o staff do Paquetá e o Flamengo conversam diariamente para tentar o melhor caminho aí de conseguir amolecer o West Ham para essa hipótese dele ser inocentado. E aí o que vem aí à tona, a gente juntando as peças? É muito provável que o staff do Paquetá, o próprio jogador e aí, consequentemente, o Flamengo, saibam já dessa informação que veio do presidente do Everton, de que o Paquetá está na iminência de ser inocentado. E aí, é por isso que as conversas já estão em andamento. E a gente, acompanhando isso tudo, entende que o Flamengo já está tentando uma forma de ajustar aquele acordo que teve para a hipótese dele ser banido por lá, para um acordo com a hipótese dele ser inocentado. E aí a conversa continua, existe a real chance de Paquetá vestir a camisa do Flamengo. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. O Flamengo está naquela questão aí de amolecer, olha, vamos subir um pouquinho os valores, mas aí precisa parcelar. Eu não tenho novos valores sobre isso, eu tenho essas informações aí de bastidores que dão conta de que o Flamengo tem sim Paquetá como um dos seus principais alvos. Isso, inclusive, pode ter relação, repito, pode ter relação, isso é achismo meu, pode ter relação com a não anúncio de outros jogadores, porque aí seria um investimento que tomaria boa parte do orçamento do Flamengo. Mas o Flamengo trabalha sim com o Lucas Paquetá como uma grande opção para estar no seu elenco. E agora essa informação que vem de lá da Inglaterra, de que ele de fato será inocentado, tá casando com muitas outras informações que a gente já tinha trazido aqui para vocês.
E é claro, vou continuar apurando, conversar com todo mundo que já acabou me soltando essas outras informações pra gente trazer cada vez mais detalhes sobre o assunto. E eu quero ouvir de vocês, é claro, o que vocês acham sobre toda essa situação de Lucas Paquetá. Se vocês acham que ele seria uma boa, até quanto e em que condições vocês acham que ele poderia ser interessante, o valor dele, quantos milhões você acha que o Flamengo deveria investir. Depois do Paquetá, quem mais, que outras posições o Flamengo deve priorizar? Tem a questão do De Ossa também, que a gente trouxe a informação de que o Flamengo chegou a sondar um tempo atrás, mas, pelo visto, não seguiu com a tentativa de contratação, que eu acho que seria importantíssima, num segundo volante, joga até de primeiro volante ali, canhoto, que seria uma grande reposição ao Gerson. Mas o Paquetá é um cara que faz todas as posições ali no meio campo. Ele já jogou de segundo volante, ele já jogou de ponta, já jogou de meio armador, até de falso 9 ele já fez. Então é um cara que é talvez o jogador no futebol brasileiro ou mundial mais parecido com o Gerson. E talvez até mais coringa, porque ele já fez até algumas posições a mais. Então, se o Flamengo consegue um acordo próximo aí do que foi feito atualmente, subindo um pouco por conta dessa mudança aí do resultado, eu acho que seria um negócio sensacional, sim, trazer o Lucas Paquetá. Mas eu repito, não é fácil. Ele, com o mercado totalmente aberto, o valor dele sobe significativamente. O que pode pesar e muito é a vontade do Paquetá. Ele tá abalado psicologicamente. A forma com que foi tratado na Inglaterra mexeu muito com ele. Ele demonstrou isso muito claramente. E mesmo inocentado, não sei, e acredito até que não seja a vontade dele permanecer por lá. E a gente vai continuar apurando e qualquer novidade traz aqui pra vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!